gente tem essa oportunidade, esse privilégio de dar sentido para esse momento, né, que o mundo separa para o Natal, e a gente tem nesses domingos, os últimos domingos, falado sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o que está escondido atrás de tanta luz, de tanto agito e tudo mais. E que importante é para nós sempre, sempre, sempre lembrar do porquê disso tudo. A data talvez não seja bem essa, muito provavelmente não é, e até os anos que se contam talvez não seja exatamente esse. Mas existe um fato: Jesus nasceu. E isso mudou tudo. Isso mudou a história da humanidade. E aqui de nós muda a nossa história, muda a nossa vida. E a gente está agradecido a Deus, e é por isso que a gente está aqui trazendo os nossos pernis, chesters, farofas, maioneses, frutas, acima de tudo para celebrar o que Jesus fez por nós, e que dá sentido para esse encontro, dá sentido para nosso encontro, que dá sentido para essa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Quero ler um texto aqui com vocês. A gente já leu ele, acho que algumas vezes aqui, nesse inteirinho desses últimos domingos, que é o texto de Isaías 9:6. Mas eu gostaria, assim, que se você precisar, fechar os olhos para ouvir com mais atenção, dar uma respirada fundo para ouvir o que a palavra de Deus fala, eu vou te aconselhar isso, porque é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus para nós trazendo essa palavra, sem dizer que a palavra é uma pessoa, e o texto nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. De tantas coisas que a gente podia destacar aqui, eu quero destacar: e o governo está sobre os seus ombros. E o que o texto vai, assim, se a gente entrar no contexto dele, fazer a gente pensar, é mais ou menos nessa imagem aqui, nesse símbolo que a gente tem, que a Simone fez com tanto carinho. Imagina um bebezinho e que o governo está sobre os ombros desse bebezinho. Isso é para quebrar toda a regra. Isso é para mostrar o quanto que Deus se revela na natureza humana e de forma poderosa em Jesus de Nazaré, no nascimento dele. O governo está sobre os seus ombrinhos, assim. E continua. E continua, queridos. A vida parece que tem outros governos e tem outros intentos e outras ordenanças sobre nós. Mas não se esqueça, o governo continua sobre os ombros do nosso Salvador Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E a gente está reunido aqui, é um exemplo disso, da graça dele sobre nós, que nos alcançou. Amém, querido? Quando as crianças lá em casa, eu chamo eles de crianças, às vezes eles reclamam, mas a Júlia reclama, os meninos, eles entendem um pouco melhor. Eu vivo em um tempo que já passou. Mas sempre falando com as crianças, tinha uma forma da gente tratar quando a gente contava as histórias para eles. E a gente fez, durante um tempo, a gente tinha um livro devocional do Esmilinguido. E aí, era aquele livro que a gente ia lendo as histórias. E era fácil, né? Você vai lendo, e era mais fácil, né, você ler as histórias do que eu ter que ser criativo. Mas eles foram cansando daquele livro. Eles começaram, depois eles foram escolhendo as histórias, foram cansando. Depois, aí parte do meu desafio é, com as crianças, de incluir eles no mundo real. Então, contar as histórias do nosso folclore, contar as histórias do Brasil, contar as histórias da cultura popular, contar os clássicos, né? Contar os clássicos. E aí chegou um ponto que, quando eles perceberam que eu ia voltar para o livro do Esmilinguido, eles praticamente pediram, pelo amor de Deus, não. Porque era história repetida. Eles não queriam mais histórias repetidas. E aí eu, num dia meio sem saber o que fazer, assim, e eles queriam história, e eles tinham me esperado até as 10 horas da noite, já tinha passado da hora até de dormir, eu resolvi
começar uma nova série de histórias lá em casa. E essa série de histórias eu transformava eles nos personagens das histórias dos clássicos. E foi assim, e daí eles escolheram uma história e eu contei essa história até eles ficarem, até o Deco, né, que é o mais novo, chegar uma hora que não precisava mais contar a história. Mas era a história que eles mais pediram para eu contar. E é a história dos 3 meninos. Vocês vão entender na hora. Um dado momento, Pedro tinha um boné vermelho. Então era o menino do bonezinho vermelho, a menininha do tampão e o caipirinha, porque o Deco sempre gostou muito de cavalo. E eu colocava eles nessa história. E eu ia contando essa história e eles iam levar comida para a vovó. E que comida que eles iam levar para a vovó? Geralmente era a comida que eles mais gostaram daqueles últimos dias. O que você vai levar para a vovó? Perguntava para a Júlia. A Júlia, vou levar coxinha. E o outro, eu vou levar um sanduíche do Mac. Ou eu vou levar a Coca-Cola, o suco que tomou de tarde. E cada um ia contando isso. E todo mundo ia entrando dentro da história. E aí o lobo queria roubar a comida deles. O lobo queria roubar a comida deles. E o lobo prendeu a vovozinha no guarda-roupa. E eles chegaram lá e falaram, nossa, vovó, como você está feia. E essa parte eles riam bastante. Aí eu não sei se tinha similaridade, o que estava acontecendo, mas aí eles riam muito nesse momento, a hora que eles estão descobrindo que eles estão sendo enganados, mas naquele momento, o tempo todo, eles não estão enganando, não estão se permitindo enganar, mas estão eles enganando o lobo. Até que eles resolvem a situação, inventavam uma coisa maluca lá, que eles resolviam a situação, e eles saíam como vitoriosos, prendendo o lobo e comendo com a vovó. Essa história foi repetida em N versões. Estou contando aqui, provavelmente criei mais uma versão ainda daquelas versões que cada noite eu criava. E eles pediam, de novo, conta a história dos 3 meninos, conta a história dos 3 meninos. Gente, uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre o Natal. O Natal, eu queria que você pensasse nos grandes contos de fadas e nas lendas que nós contamos. Todas as lendas que você conhece. Todas essas que terminam com um final feliz. Todas essas lendas que você contou, ou que você ouviu, ou que você leu, ou que você conhece de cor. Essas histórias que você contou para as crianças, as histórias que contaram para você quando você era criança. Todas essas histórias que têm um final feliz. Essas histórias que foram felizes para sempre. Essa história que começa com uma tragédia, com uma menina que come uma maçã envenenada e ela dorme. É um jeito de dizer, crianças, eu não queria que vocês... Eu não queria estragar isso, mas é um clássico. A Bela Adormecida morreu. Ela está morta. Todos os clássicos estão apontando para uma direção. Nós não queremos que a morte nos alcance, nós queremos um príncipe que nos livre da morte. Nós queremos, na Bela e a Fera, nós queremos que um amor que nos redima. Nós queremos até que o ogro, Shrek, vire um ser humano. E depois a gente fica impressionado que a princesa é que vira a ogra, e aí isso confunde toda a história. Nós queremos que as histórias tenham redenção. Nós queremos fugir da morte, nós queremos um rei justo. Lembra do rei Arthur? Um rei justo. Um rei que é como a gente. Um rei que cresceu no meio do povo. E ele é forte. Não parece forte, ele é fracão, fracote. Numa brincadeira, numa humilhação, ele consegue arrancar a espada de uma pedra. O rei fraco, que é forte. O rei fraco, que é corajoso. Essas histórias todas que você ouviu, que você contou, apontam para o rei. Que o rei chegou, que o rei nasceu. Ser mais esperto que o lobo. Enganar o lobo que nos engana. Não ter medo do lobo mau. Tudo isso. Desejo teu, desejo meu, de que não sejamos alcançados pelo mal. Que o mal não nos alcance, que um príncipe nos salve, que um rei governe com justiça. Ouvir histórias como essa satisfazem momentaneamente a nossa vida, que é difícil, traz alívio. Porque desde criança a gente sabe que isso não é o mundo real. Isso era uma vez. Foram felizes para sempre, está na história.
O serão felizes está na história. O lobo mau nos engana o tempo todo. A gente tem sim medo do lobo mau, do homem mau, da mulher má. A gente pode sim ser enganado pelo feiticeiro, pela feiticeira. A gente pode tentar arrancar uma espada de uma pedra uma vida inteira e não conseguir. A gente sabe o que é isso. Esse é o nosso coração que anseia por redenção. Que a fera seja redimida, que o nosso coração seja transformado. Isso que a gente deseja. Jesus não é mais uma história de era uma vez. Jesus é o rei que veio. E em Jesus, então isso é importante, em Jesus, ele é a verdade para onde todas essas histórias apontam. O nosso desejo de eternidade, de fim da maldade, de um rei que reina para todos, de equidade, de paz, de justiça perfeita, de paz que reina, de liberdade, de amor, se alinham de forma sobrenatural no Rei Jesus, que veio. E o texto bíblico diz isso para mim e para você. Esse aqui, um deles. Em Lucas capítulo 2, naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo. Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos, deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus às maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito deles. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava isso no seu coração e pensava muito em tudo isso. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo tinha falado. Um anjo proclamou, a gente cantou aqui, o primeiro Natal. E nós aqui, hoje, com essa celebração, esse banquete que a gente vai ter hoje, né, que a gente chama de ceia de Natal, a gente proclama mais um Natal. Essas luzes aqui, essas músicas que nós estamos cantando, tudo para proclamar mais um Natal. Lembrar que Jesus, o Rei, chegou. A mensagem do Natal sempre me atraiu. E eu lembro que quando pequeno, em casa, já com os meus pais convertidos, o Natal era acordar pela manhã e ouvir o ensaio do quarteto. Porque o meu pai ensaiava o quarteto, participava com o quarteto. E para mim isso era fabuloso. Então alguma coisa estava diferente. A semana era diferente, o fim de semana era diferente. E isso trazia aquela expectativa de que sexta-feira eu tenho que ir para a igreja, porque está alguma coisa acontecendo, eu tenho que arrumar as coisas lá. Meus pais, minha família era envolvida com música, e a música sempre me chamava atenção. E sempre eu estava envolvido em alguma coisa, ou seja, cantando, e depois quando eu comecei a aprender a tocar, tocando também. Mas algo era muito especial. E se tornou ainda mais emblemático para mim o Natal, quando, num determinado momento da minha vida, eu não pude estar com a minha família. E eu não pude participar do Natal. Eu estava internado, fiquei por um tempo, 2 anos internado, sem sair do hospital. Então eu tinha um quarto no Hospital das Clínicas, tinham os enfeites, tinham as coisas lá, mas não era Natal, porque eu estava preso, aprisionado. E aquilo, para mim, me cortava o coração, porque eu queria estar perto dos meus irmãos e eu não podia, mesmo que o quarto era meu, eu não podia receber todo mundo. E para mim, foi assim, muito difícil, porque eu perdi 2 natais. Aí eu lembro que quando eu recebi a notícia de que eu ia receber alta e ir para casa, eu quase cantei esse hino.
Glória a Deus nas alturas. Porque eu não aguentava mais, né? Aquela coisa de ficar fazendo cirurgia, de ficar toda hora sendo medicado, aquelas injeções, e aquilo tirava de mim aquilo que eu gostava, que era estar juntos com meus irmãos, juntos com os meus pais, juntos com a igreja. Porque, assim, de pequeno, desde 5 anos, a igreja era o meu lar. E assim sempre foi. E eu imagino que Maria, ela nunca imaginou que depois daquela notícia que ela recebeu, de que o rei iria vir dela, o Messias, ela ainda com 15 anos de idade, pequena, você vê uma coisa incrível nela. Quando ela chega e ela fala assim: eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E aquela ação, aquela reação dela era como se ela se rendesse à vontade, meio sem entender ainda o que estava acontecendo, mas de alguma forma ela percebeu que ali naquele momento Deus estava mostrando a vontade de Deus e não a vontade dela. Ela não ia saber o que queria acontecer. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela sabia que obedecer à vontade de Deus, para ela, era o melhor. É incrível porque isso não mudou somente a vida dela. Isso mudou a vida de todos aqueles que às vezes ali naquele momento não estavam percebendo o que estava acontecendo, porque as suas expectativas estavam sendo frustradas. Eles estavam esperando um rei que chegaria e de repente mudava a política, mudava toda a situação que estava acontecendo. O povo de Deus estava esperando isso. Mas não era isso que Deus estava trazendo. Ele estava trazendo algo muito maior e que era muito além do seu tempo. Muito além daquele domínio romano. Muito além de tudo. E isso fez com que não só incluísse eles lá, mas nós aqui também. Para que hoje nós pudéssemos celebrar o Natal. E tudo isso fizesse sentido. Por isso, preste bastante atenção, abra o seu coração, porque a mensagem ainda é para nós. O rei nasceu, e lá a expectativa era da primeira vinda, e isso aconteceu, mas nós vivemos sobre a segunda vinda. Cristo vai voltar, e nós precisamos estar alertas, para que a gente não perca o tempo de Deus na história. Quando a gente vê as crianças aqui, né? A gente lembra das vezes, né? Quem teve vida de igreja lembra das vezes e de quantas histórias, ou quantas encenações, ou quantas vezes você participou de musicais inteiros, né? Dedicados ao Natal. Mas uma coisa que é interessante sobre o Natal, né? Eu queria que você considerasse a fragilidade do reino. O rei que chegou e o rei que voltará, como o Paulinho terminou de falar aqui. Pensar, considerar a fragilidade do reino e como ele é singelo e como que essa fragilidade se apresenta. E essa fragilidade, então, se apresenta em algumas coisas e a Bíblia coloca essa fragilidade o tempo todo numa provocação para a gente. Um dos discípulos de Jesus, ele é essa pessoa bem na construção mais cética da relação. Então, lembrar que nós temos que no mundo todo a gente vai pensar a relação das pessoas com Jesus. E na relação das pessoas com Jesus, ele lida muito bem com os mais céticos, com quem não acredita. Quando Tomé fala assim, eu preciso ver para crer, não aparece em nenhum momento ele brigando com Tomé, ele chegando para Tomé e fazendo um pouco dele igual alguns cristãos fariam. Você não acreditou? Cobrando dele. Por que você não acreditou? Por que você vinha aqui de novo? Ele não fez isso. E ele mostrou as mãos. Ele se aproximou. Então, ele respeita e lida bem com as dúvidas. Quem não lida muito bem, às vezes, é a gente, né, com as dúvidas.
E a fragilidade do reino, então, se revela desse jeito. E a pergunta de um dos discípulos, ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que ele pergunta? Ele pergunta porque isso é fruto do tempo dele. É fruto daquele tempo mesmo. O que é naquele tempo? A gente espera uma coisa boa de um lugar certo. Então tem lugar certo para as pessoas virem. Tem lugar certo para a pessoa chegar. Qual é o lugar certo para chegar? Primeiro, que o lugar certo para chegar não era para vir por esse povo fraquinho. Naquele tempo, né? Nesse tempo. Não é tão fraco assim, mas era aquele povo fraquinho. Por que vai vir desse povo fraquinho? Por que não vem dos assírios, dos babilônios, dos egípcios, dos romanos? Ele vem dos mais fracos. Ele vem do povo dominado, no meio do povo dominado, e no meio do povo dominado ele vem do lugar do preconceito. A gente sabe bem o que é esse preconceito. Ou não? Alguns de nós não sabemos, mas alguns de vocês sabem. Quem é de Diadema sabe, não sabe? Que tem preconceito com quem é lá de Diadema? Ou não? Se você não sabe que tem preconceito com quem é de Diadema, quem é de Mauá, não sabe? Tem preconceito com quem é de Mauá? E quem é lá do Jardim Ângela, do Capão Redondo? Não tem preconceito com quem é de lá? E não tem preconceito com você que nunca foi um aluno nota 10? Aluno que quando tira uma nota boa, fala 5,5. Eu sempre tirei 5,5 nota para passar. Tinha preconceito ou não tinha? Nunca foi bom o suficiente. E agora tem o contrário, né? Fala assim, daí você pensa assim, nossa, eu tirei nota 10 e cresci num outro lugar. Pois é. Tem espaço para você também. O negócio aqui é que ele está lidando com uma coisa que ele está enfrentando uma lógica do mundo. É que quem está no CEP, a gente tem uma lógica que tem que estar no CEP certo, ter o nome certo, a cor certa, o jeito certo, a palavra certa, o comportamento certo, e Jesus não tinha nada disso. A descrição de como ele nasceu é a prova de que ele não tem essas credenciais em nenhuma delas. Ele é de Nazaré. Não pode vir coisa boa daquela região, menos ainda de Nazaré. Aliás, o cara que fez essa pergunta, ele era da região da Galileia. Olha só que coisa. Ele fala assim, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Só que, assim, é mais ou menos assim, pode vir alguém falar assim, pode vir uma coisa boa, aí eu não sei qual é o bairro. Mas você imagina, pode vir uma coisa daquela região, ele é da região, mas ele não é daquele bairro, sabe? Não é daquela rua. Esse preconceito estava ali presente. O mundo é contra aquela pessoa que não tem a credencial certa. O mundo se opõe ao Zé Ninguém. O mundo aplaude caras que nem o Herodes. No capítulo 2 de Mateus, aparece Herodes. Os magos do Oriente, eles vão lá, chegam e vão direto na corte. E conversam com o Herodes, falam assim, a gente veio aqui para adorar o rei que nasceu. Aí ele fala, peraí, eu sou o rei. Como que um rei nasceu? E eu não sei. Não pode ter dois reis. Então o que Herodes faz? Faz o que rei daquele tempo faz. Você mata outra dinastia. Ou mata a dinastia anterior. Aliás, Herodes era famoso por fazer isso. Herodes, no dia que ele morreu, ele capturou 4.000 pessoas da sociedade, assim, aleatoriamente. Mandou soldados sair na rua, quando ele estava doente. 4.000 pessoas presas aleatoriamente para que no dia que ele morresse, 4.000 pessoas fossem executadas por decreto para que fosse guardado o devido luto pela morte dele. Você vê como é um homem ruim. Ele queria matar Jesus. Já assim que nasceu. Criança. E é esse homem, as pessoas querem esse homem. As pessoas se encantam por homens assim, homens poderosos, que dominam pela força. Um rei guerreiro, um rei que oprime, ditador, agressivo. Herodes é isso. Jesus não. Jesus é o menino que vem na manjedoura. Jesus representa essa oposição a Herodes. Ele representa aquele, né, para quem conhece o Antigo Testamento, o menino pastor de ovelhas que vence o gigante guerreiro. Davi era o pastor de ovelhas que venceu o gigante guerreiro. E aí a história inteira da Bíblia é formada por isso. Na lógica está sempre sendo quebrada. Ao invés de escolher Caim, que era o filho mais velho, e geralmente receberia herança, ele escolhe Abel. Ao invés de escolher Isaac, ao invés de escolher Ismael, ele escolhe Isaac. Isso é tudo que é história bíblica, tá, gente? Que vai numa sequência, ele sempre vai escolhendo o improvável. Ele faz isso o tempo todo. Ele escolhe Davi, ele escolhe, num tempo que as mulheres eram escolhidas pela sua beleza e pela sua fertilidade. Ele escolhe as mulheres mais velhas. Sara, ele escolheu uma mulher mais velha aí,
não fértil. Ele escolheu Sara, não Agar. Ele escolheu Lia e não Raquel. Lia era desprezada. Gente, Lia era desprezada. A Bíblia diz que Lia era feia. E Deus escolheu Lia. Ele escolhe a mãe de Sansão, que não era fértil. Ele escolhe a Ana, mãe de Samuel, que não era fértil. Ele escolhe a Rebeca, que não era fértil. E escolhe Isabel, a mãe de João Batista, que não era fértil. Muitas vezes, ele escolhe Nazaré e não escolhe Jerusalém. E ele continua fazendo isso. Provavelmente tem alguma coisa na sua vida que é um sinal daquilo que você, ou você é do CEP errado, do sobrenome errado, do comportamento errado, de alguma coisa que te desqualifica no nosso jeito de viver a sociedade. Alguma coisa que você fez ou que fizeram a você que te colocou nesse lugar. Alguma coisa, os seus pais se separaram, você fez umas escolhas que deram ruim, teu casamento não deu certo, as escolhas que você fez não são boas, você está desempregado e as coisas estão dando ruim, uma coisa atrás da outra, e você fala, não estou dando conta. Pois é, Jesus veio e ele se encontra com braços abertos para aquele que está enfraquecido. Ele veio para aquele que é fraco. Eu vim para o fraco. Eu vim para quem não dá conta. Eu vim para quem fala assim, minha nota não é boa. Eu não consigo nem me concentrar. Eu tenho TDAH. Não consigo me concentrar nas aulas. Eu estou perdido aqui. Né? Não gosto de matemática. Eu só gosto de alguma coisa que seja mais na área de humanas. E é difícil para eu me enquadrar no que todo mundo está falando. Jesus veio para essas pessoas. Ele veio para você, que consegue se reconhecer imperfeito. Ele não veio para você que se acha perfeito. Porque quem é perfeito precisa de Jesus? Não precisa. Veio no CEP certo, com o nome certo, tem o comportamento certo, faz tudo certo, não precisa de Jesus. Jesus veio para quem sabe que está condenado. Para quem sabe que eu estou entre aquelas pessoas que não são tão boas assim. Eu não dou conta. Parte da minha vida escolheram errado para mim ou eu escolhi errado para mim mesmo. Eu preciso de Jesus. Jesus veio e voltará. Ele veio, viveu e morreu pelos nossos pecados, é o que nós acreditamos. É um processo de fé. Mas no primeiro passo, saber que ele veio para as pessoas que não são as mais adequadas já te ajuda bastante. Já te ajuda bastante. E saber que ele veio e ele está numa campanha poderosa de alcançar as pessoas. E talvez você esteja no momento certo de ser alcançado por ele. Nossa oração aqui é que Jesus alcance teu coração. O rei nasceu. O rei nasceu. Que ele nasça no seu coração. Quero fazer uma oração com você. Sinais do rei estão por aí. Você vai ver o tempo todo. Eu queria que você ficasse bem aberto para isso. Aqui, nesses textos que a gente leu, o Paulinho mencionou, a gente falou aqui, tem umas coisas que são interessantes, eu queria que você guardasse isso. Ele usa anjo para falar, usa sonho, um anjo fala com Maria, o anjo fala com José, o anjo fala com os pastores, uma estrela para falar com os magos do Oriente, usa pessoa para falar, pessoas, profetas, homens, para falar com o rei Herodes, e usa sonho para falar com esses homens que o rei Herodes pretendia matar esses magos. Ele usa muitas formas para falar com as pessoas. Ele continua fazendo isso. E que ele complete a boa obra falando no nosso coração. Falando no seu coração. Seu coração seja aquecido pela verdade que é Jesus. Ele continue falando no seu coração. Não sei se ele vai mandar um anjo para você. Mas fica aberto, né? Pode ser uma música, um amigo, uma oração, uma leitura, um vídeo, uma série, um filme, uma peça. Fique aberto com o seu coração. Ele está aí. Kuyper diz que não há 1 centímetro em toda a existência que Jesus não diga, é meu. 1 centímetro em toda a existência que Jesus não diga, é meu. Então, falta só você estar aberto para ver ele, que ele quer se revelar. Vou fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, que a revelação de Jesus chegue ao coração de cada um que está aqui hoje. Coisa simples, a partir das decorações, das velas e luzes, a partir dos presentes,
participem de banquetes de ceia de Natal, como a gente vai fazer aqui hoje. Mas que o Senhor esteja presente. Da amizade, da paz, do cuidado, da tua presença, do amor. Ação, o Senhor se revela em todos os corações. As pessoas que não são perfeitas, que reconhecem isso, o Senhor está mais perto delas, porque o Senhor veio para essas. Então, o Senhor se revela poderosamente na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.